Perigo virtual. Compra de remédios pela internet pode representar risco à saúde. Agilidade a favor do paciente. Norma do Conselho Federal de Medicina determina redução na espera dos atendimentos de urgência e emergência. Preservação da memória. Veja como a fotografia reconta o passado. Está desempregado? Fique por dentro das vagas de emprego que separamos para você. Olá! Uma economia que pode sair muito cara. A compra de produtos pela internet já virou mania entre os brasileiros e agora chegou aos medicamentos. O hábito pode ser perigoso. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% dos remédios vendidos na internet são falsificados. E o uso deles pode levar a uma intoxicação e até a morte. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Dani Reis. A facilidade e a praticidade de comprar remédios pela internet atrai os consumidores. Mas o que muitos não sabem é que a fórmula desses medicamentos pode ser alterada. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a professora do curso de farmácia da UFOP, Jaqueline de Souza. Olá, Jaqueline, explica pra gente quais os riscos de ingerir medicamentos que possuem a fórmula química alterada. Os medicamentos, de um modo geral, eles são avaliados segundo sua qualidade, de acordo com as farmacopeias, que são códigos oficiais farmacêuticos. Então, a partir da aprovação, eles saem para o mercado e a qualidade deles é atestada desde que seja mantida a embalagem e as formas corretas de armazenamento. Então, se essas condições não forem mantidas, esses medicamentos podem sofrer degradação. Então, tem que tomar muito cuidado em consumir remédios que não sejam comprados em drogarias, farmácias. Sim. O local certo, né, para dispensar o medicamento é a drogaria. E o produtor do medicamento magistral seria a farmácia. Então, são os locais mais indicados, onde vai ter o farmacêutico, que é o profissional que vai orientar a utilização correta desses medicamentos. Jaqueline, muitas vezes as pessoas compram remédio ilegalmente, né, pela internet. Remédio para emagrecer e outros tipos mais. Qual que é o risco da automedicação? A automedicação, ela traz muitos riscos ao paciente. O profissional indicado para prescrever o medicamento, para identificar a doença, é o médico. E o medicamento ele é prescrito na dose, na forma, na apresentação farmacêutica adequada ao paciente. Então, na automedicação, o paciente corre o risco de não usar a posologia correta, a dose adequada, o intervalo de dose adequado, e isso pode ocasionar ineficácia terapêutica, no caso de antimicrobianos, antibióticos, resistência microbiana e vários outros riscos, né, à saúde do paciente. E para finalizar, professora, você pode dar dicas para a gente identificar um medicamento que teve sua fórmula alterada ou que é falsificado, vamos dizer assim? O paciente que já utiliza o medicamento de forma crônica, ele já conhece o medicamento. Então, o primeiro passo seria utilizar o medicamento prescrito, então ter a prescrição médica, ter um olhar para a embalagem, para o medicamento, verificar se não tem rasuras, ranhuras, se a embalagem está lacrada, adquirir o medicamento em locais próprios, né, farmácias e drogarias legalizadas. Muito obrigada, professora. E lembrando que na resolução número 44, aprovada pela Anvisa em 2009, medicamentos só podem ser vendidos pela internet, fax ou telefone por drogarias que estejam abertas ao público e tenham um farmacêutico responsável. No dia 16 de setembro, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma norma que determina o prazo máximo de atendimento para pacientes em serviços de urgência e emergência nas redes pública e particular. Os pacientes com problemas menos graves que chegarem aos prontos-socorros e às UPAs deverão ser classificados imediatamente conforme a gravidade do problema. Após esse procedimento, ser atendidos em no máximo 2 horas. A norma faz parte das resoluções publicadas no Diário Oficial da União, que determinam ainda que os prontos-socorros e as emergências cuidem de cada paciente por até 24 horas. Depois desse prazo, a pessoa precisa ser transferida para hospitais com tratamento especializado.
O médico plantonista deve acionar seus superiores no hospital caso as condições de atendimento sejam inadequadas ou não existam leitos suficientes para internação. O profissional que cometer falhas no atendimento estará sujeito a processo disciplinar no Conselho Federal de Medicina. O paciente que não for atendido em 2 horas ou não for transferido em até 24 horas para um hospital pode acionar o Conselho Regional de Medicina. Em Minas Gerais, o número do conselho é o 3248-7700. Em Ouro Preto, o telefone para dúvidas e reclamações é o 3559-3280. Confira as vagas de emprego na região. A ADOP, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, oferece estágio para alunos do curso de jornalismo. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de outubro, no escritório da ADOP na Rua Padre Rolim, número 800, bairro São Cristóvão, ou pelo e-mail cristianogomes@adop.org.br. Outras informações pelo 3551-1365. A Escolinha Flá de Futebol de Ouro Preto oferece 2 vagas de estágio para alunos do curso de Educação Física. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail escolinhaflaouroppreto@gmail.com. Outras informações pelo 8886-2363. O Cine de Ouro Preto oferece uma vaga para costureira. A profissional precisa ter 6 meses de experiência e não é necessário ter concluído o ensino médio. Outras informações pelo 3559-3321. A arte da fotografia nasceu em 1822, quando um físico francês registrou a primeira imagem em uma chapa de metal. De lá para cá, os retratos evoluíram muito, dos negativos às fotos digitais, das câmeras enormes e pesadas aos equipamentos de bolso, do papel para o computador, dos álbuns de família para os álbuns virtuais. Confira na reportagem a seguir como a fotografia contribui para a preservação da memória e da história. Um simples clique registra um momento especial, um encontro de família, uma viagem, uma comemoração importante. A fotografia, desde o seu surgimento por volta de 1826, tem o poder social e pessoal de provocar recordações e memórias. Memórias de pessoas, lugares e acontecimentos. A gente tem um vício de imagem, né? A imagem conta história. Isso é fato. A gente vai lá ver 47, por exemplo, sei lá, a construção de São Paulo, basicamente, a mudança, né? A transformação de São Paulo. Isso foi registrado pelo Lorca, né? O Germán Lorca. Então ele fotografou de São Paulo de 47 a 90, assim. Então você vê no trabalho dele uma necessidade de contar a história através das imagens. A gente é meio que viciado nisso. Esse gosto de guardar, sempre gostei de guardar e de tirar foto de família. Eu acho isso importantíssimo. Porque eu acho assim, você vai guardar para as gerações, para as futuras gerações. Cada vez que eu pego o álbum e tal, eu comento às vezes, tá vendo, Larissa, aqui, ó, olha aqui, ó, isso aqui, né, a gente estava em tal lugar, assim, às vezes eu nem lembro mais, que às vezes era criança, né? Eu gosto muito de fazer isso. E ele me traz muitas boas lembranças. E a gente faz isso sempre, tem costume sempre de ver algum amigo, aí vai mostrar os álbuns, aí vai mostrar a coisa quando você é pequena. A gente tem o costume de fazer isso sempre, assim, quando tem alguma data especial. O tempo trouxe novas tecnologias. Hoje, quase todo mundo tem uma câmera digital. A relação com a fotografia mudou um pouco, mas ela continua eternizando memórias. Absoluta, total. Porque aí você tem, sei lá, a viagem própria do selfie, né? A pessoa não esteve na festa se ela não fez um selfie, se ela não foi fotografada, ela não existiu. A história existe a partir do momento que se fotografou, né? Não se faz história, né? A rede social acaba sendo a própria história. As coisas passam por ali e não determina um momento X de nossa época. O tempo inteiro. O fluxo é muito intenso, que ninguém consegue acompanhar de fato. A preocupação maior, eu acho que é curtir, comentar e compartilhar hoje. Eu ainda revelo, sabe? Às vezes a gente ainda luta um pouquinho com com a nova geração, né? Que eles tiram, guarda lá e falam que vai tirar, vou colocar no pendrive, não sei o que, tal, e acaba nem se esquecendo daquilo. Mas aí eu comento, não, por favor, dá um jeito, menos um você tira. Tem momentos que são especiais, né? Significa muita coisa mesmo, é muito importante, sabe? Eu olhar e lembrar dos meus pais, né? Traz muitas boas lembranças mesmo. É muito importante, para mim é muito importante.
Continue acompanhando o Plano Aberto de segunda a sexta-feira, às 7 da noite e ao meio-dia, aqui no canal 31 da sua TV aberta. Ou pela internet, em youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.